A gente vai seguir falando desse assunto, porque claro que tem repercussão, né, do voto do ministro Alexandre de Moraes, dessa sessão de julgamento de hoje. Seguimos em Brasília com Igor Cardim. Como é que repercutiu no Congresso, hein, Igor? Boa tarde. Carol, muito boa tarde para você, boa tarde para a Débora e também para os ouvintes. Pois é, o voto duro, como vocês falaram agora, foi do ministro Alexandre de Moraes no STF, defendendo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, incendiou aqui no Congresso Nacional. O senador Flávio Bolsonaro classificou a manifestação como o primeiro ato de uma farsa e ele acusou Moraes de agir com raiva e ódio sem base jurídica. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado. Pois é, e o voto de Moraes deve acelerar a mobilização da oposição em defesa da anistia aos réus do 8 de janeiro e também daqueles projetos de limitar ali os poderes do Supremo Tribunal Federal. O líder da oposição aqui na Câmara, Luciano Huck, afirmou que vai pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar uma anistia ampla e irrestrita já na próxima semana. Mas o líder do PT, Lindbergh Farias, avaliou que as declarações do governador Tarcísio de Freitas no ato bolsonarista de domingo enfraqueceram a articulação pela anistia. Eu acho que o presidente da Câmara está sentindo que é um equívoco, que é uma intromissão de um poder no poder judiciário. O julgamento está acontecendo, tá? Então eu sinto que de domingo para cá, eu volto a dizer para vocês, as declarações do Tarcísio foram tão desastrosas que nos ajudaram muito no parlamento a afastar a possibilidade de votação da anistia. Agora, Débora, Carol, aqui nos bastidores, alguns deputados governistas avaliam que essa ofensiva da oposição de pressionar o Hugo Mota pode acabar isolada diante da repercussão negativa desse discurso da anistia ampla e restrita. Carol. Obrigada, Igor. E olha, Débora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não tem previsão de avanço para o projeto da lei da anistia. O PL está tentando definir nessa semana quem será o relator do texto, né? Mas o Hugo Mota disse que não tem essa previsão, não tem previsão nem de pautar, nem de definir o relator. Ele falou isso ao sair da reunião que instalou a comissão especial que analisa a PEC da segurança pública. Teve uma reunião de líderes mais cedo que definiu que a Câmara vai votar nessa semana só iniciativas de consenso. Claro que a oposição segue pressionando. Também não foi incluído na pauta aquele projeto que isenta quem ganha até R$5 mil do imposto de renda. O Hugo Mota não deu previsão de votar o texto, mas disse que ele volta a ser discutido na próxima semana na reunião de líderes. Entre as propostas que devem ser votadas nesta semana pelos deputados está a medida provisória do setor elétrico, que viabiliza condições para que a conta de energia seja reduzida. Então, essa semana, uma semana aí mais fria, digamos assim, só com temas de consenso na pauta da Câmara. Débora. E como é que será que estão as redes sociais, a repercussão nas redes sociais, principalmente a repercussão política? A Samantha Klein traz esse termômetro para a gente, agora que o placar está 2-0 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do conhecido, do chamado núcleo crucial da trama golpista. Boa noite, Samantha. Oi, muito boa noite, Débora. Olha, sem dúvida, as redes sociais praticamente só falam a respeito disso. Só para a gente ter uma ideia aqui, em termos de números, a hashtag Somos Todos Bolsonaro tem mais de 160 mil posts somente na rede X. Ainda bolsonaristas, tem 32 mil posts e ainda por cima tem uma outra hashtag aqui
que cita não somente os ministros, mas também outros políticos, mas em especial ministros do Supremo aqui, que é uma hashtag ditadores. Essa está começando a subir aqui no momento. Portanto, é claro que esse é o principal assunto. Ao mesmo tempo, outras hashtags da esquerda também subiram bastante aqui, organização criminosa com 36 mil posts e grande dia com 12 mil, como não poderia ser diferente. A gente também tem uma avaliação aí de alguns dos advogados a respeito do voto de Alexandre de Moraes, aquele voto aí de pouco mais de 5 horas, e do voto já bem mais rápido do ministro Flávio Dino. O que alguns advogados falam? Que não surpreende o voto de Alexandre de Moraes, está dentro da expectativa, ainda que ele tenha sido mais longo do que o esperado, porque inicialmente se esperava um voto aí de 3 horas e não de 5 horas, como foi, portanto, a manifestação de Alexandre de Moraes. Já com relação a Flávio Dino, um advogado de um dos réus disse que é surpreendente o voto dele, porque ele colocou 3 níveis nesse núcleo crucial. O advogado, o réu, né, o cliente desse advogado é justamente do que ele chamou de nível intermediário, que não estava ali nas ações principais, mas também não é retirado ali como alguém que poderia não ser condenado, né? Como foi o caso aí que Flávio Dino já diminuiu bastante, né, a proposta de culpabilidade para Ramagem e Heleno, por exemplo. Outra situação é que há uma dúvida com relação à delação premiada de Mauro Cid. Então, alguns advogados afirmam que a proposta de Gonê aí de manter os benefícios para ele, ainda que essa delação esteja sendo questionada, poderia matar o Instituto da Delação Premiada no Brasil. Com vocês.